Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes. Eu procurei as palavras relacionadas à valentia e descobri muitas. Corajoso, audacioso no bom sentido. Procurei para valentia, encontrei a palavra força, determinação, uma série de palavras, mas uma palavra me chamou a atenção. Ser valente é ser saudável. Diga, ser valente é ser saudável. Poderia falar de coragem, força, determinação, uma série de coisas, mas como complemento daquilo que nós temos ouvido nesses dias, ser valente é ser saudável. Porque as guerrilhas, quando nos matam, elas tentam nos imobilizar, emocionalmente falando. Às vezes, queridos, as guerrilhas se manifestam contra nós, não tanto para matar ou para destruir, mas para deixar uma semente de intimidação, de vergonha e de medo. Mas o gadita é valente, o gadita é saudável, e como nós ouvimos nesses dias todos aqui, o pastor Denise começou falando, e tantos outros pastores, precisamos da cura de Deus para perdoar, para esquecer o que ficou para trás, para liberar aqueles que nos negaram, aqueles que nos traíram, aqueles que talvez não tiveram a mesma coragem de descer a caverna onde nós estávamos. Porque para ser valente, nós precisamos saber atravessar a rua e dar continuidade à nossa vida, sendo saudáveis em todos os sentidos. Quem aqui já visitou alguém no hospital, querendo trazer uma palavra de encorajamento, mas ao sair de lá você foi encorajado? Por quê, queridos? Porque aquela pessoa poderia estar acamada, mas ela é valente na sua alma, ela é valente no seu espírito, ela não tem o que reclamar contra Deus, ela não tem que se levantar contra Deus por algo que venha a ter acontecido em sua vida. Ele é saudável. O gadita é resolvido na sua alma, no seu espírito. Diga, eu devo ser um gadita resolvido na minha alma. Diga para o seu vizinho, seja um gadita saudável. Aleluia. 1 de Crônicas 12, versículo 8. A palavra de Deus diz que os gaditas são homens valentes, são homens saudáveis. Se eles são saudáveis porque já perdoaram, já liberaram vidas. Queridos, o gadita são homens experimentados nas batalhas. Diga, sou um gadita experimentado nas batalhas. O que isso significa, queridos? O gadita sabia que haviam inimigos que se levantavam por baixo, outros vinham por cima. Outros usavam arco e flecha, outros usavam lança. E os gaditas eram experimentados em toda sorte de conflito. Então o chamado da nossa igreja é um chamado tão tremendo que faz com que você seja colocado numa posição em que num determinado momento você sabe que já enfrentou e já superou guerrilhas financeiras, guerrilhas conjugais, guerrilhas familiares, guerrilhas relacionais, guerrilhas políticas, guerrilhas comerciais. O gadita é experimentado nas batalhas. E talvez essa seja uma explicação do porquê que nós, mal saindo de uma, entramos em outra. Porque a segunda é diferente da primeira. A terceira é diferente da segunda. A quarta é diferente da terceira. Mas no final das contas, se aprendermos a lição com cada uma delas, estaremos experimentados e atentos. Porque eu já sei que algo pode vir de cima, mas algo pode vir de baixo. Algo pode vir do meu próprio amigo íntimo. Algo pode vir do meu inimigo. Os gaditas são experimentados com toda sorte de conflitos, por dentro e por fora. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Temores por dentro e por fora. Guerrilhas que vêm de lados que nós não imaginamos. Eu gostaria que você compreendesse que o ano de 2010 será um ano tremendo de avivamento. Lá na cidade de Ribeirão Preto, o Senhor nos deu uma palavra em Atos 1, versículo 3. E nessa palavra
palavra para as igrejas do Conselho de Pastores, e em pouco tempo, 40 igrejas se mobilizaram para fazer um período de jejum e oração, do dia 31 de janeiro agora, a partir das 18 horas, até o dia 12 de março, ou seja, 40 dias de jejum, onde cada dia ficará por conta de uma igreja. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Mennonita, Igreja Luterana, a Igreja Assembleia de Deus, a Casa da Bênção. Você olha para a lista e você vê a igreja que você não conhecia em pouquíssimo tempo. Porque é uma palavra em Atos capítulo 1, versículo 3, que Jesus, depois da ressurreição, esteve com os seus pelo espaço de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então o Senhor colocou uma frase no coração: proclama um jejum para a cidade, de 40 dias de jejum e oração, com o tema: estabelecendo o reino de Deus na cidade. E no pouso dessa palavra ele nos mostrou uma coisa: que não basta confrontar o mal, eu preciso estabelecer o bem. Que não basta confrontar a violência, eu preciso estabelecer a paz. Não basta combater o adultério, a pornografia e a impureza, eu preciso estabelecer a santidade. Porque esse é o reino de Deus. E Jesus, depois de haver vencido a morte, o sofrimento, as trevas que o rodeavam na cruz do Calvário, e que desceu às partes mais baixas da terra, ele ressuscitou. E agora ele se reúne com seus discípulos e com a igreja por 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Então diga: o ano de 2010 é um ano para estabelecer o reino de Deus em nossas cidades. Haverá luta, pode continuar dizendo, haverá confronto, mas a palavra de Gade é sobre nós. Diga para o seu vizinho: a palavra de Gade é sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Quantos estão encorajados por Deus a neste ano estabelecer o reino de Deus na tua cidade, ainda que tenham lutas, conflitos e guerrilhas, mas a palavra final pertence a nós em nome de Jesus. Experimentado nas batalhas, armados de escudo e lança. Quantos aqui estão com o seu escudo posicionado? Quem é que sabe qual é o seu escudo? Paulo escreve a uma das igrejas que mais vivia um contexto de conflito, onde estava o templo de Diana dos Efésios. E ele falou: esteja sempre embraçando o escudo da fé. Apóstolo Paulo, na carta aos Efésios. Mas, queridos, há dois desafios em relação à fé. Primeiro desafio em relação à fé: no que eu devo crer? Com relação ao que eu devo crer, eu não preciso de escudo, porque a palavra está aberta dentro dos meus olhos, e o Espírito de Deus flui na minha vida e flui na tua vida. Não precisamos de escudo em relação ao que devemos crer, mas nós precisamos de escudo em relação ao que não devemos crer. Eu queria que você se lembrasse de uma experiência bíblica lá em Gênesis, não precisa abrir. Um dia chegaram para Jacó com uma túnica manchada de sangue, e os irmãos de José chegaram diante de Jacó, disseram: o senhor reconhece essa túnica? E Jacó olhou para aquela túnica e disse: essa túnica é do meu filho, e esse sangue provavelmente é do meu filho. Mas José não havia morrido, mas Jacó, a partir daquele dia, acreditou em uma mentira. Ele olhou para a vestimenta, que de fato era de José, mas o sangue não era de José. José estava vivo, dentro dos propósitos de Deus, mas Jacó, por haver acreditado em uma mentira, passou mais de 20 anos da sua vida em melancolia, em tristeza, em depressão, com saudade do filho, achando que o filho tinha sido destruído.